Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Que a paz do Mestre Jesus invada o nosso coração, preparando-nos para receber as lições de amor trazidas pelo Evangelho. Nesse momento, rogamos a Deus que possa abençoar a cada um, estendendo as bênçãos a toda a humanidade. Pedimos por nossos irmãos que solicitam preces e vibrações para que recebam os fluidos curativos necessários à sua saúde física e espiritual. Que todos os habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados, possam receber as vibrações de amor que irradiamos nesse momento. Que as luzes do bem se propaguem em todos os lugares, consolando, amenizando dores, abraçando e acolhendo os corações aflitos. Emmanuel, na obra Fonte Viva, nos esclarece a respeito do Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhes recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca num movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Que as palavras amigas toquem nossos corações. Assim seja. Leitura do Evangelho. Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. São Mateus, capítulo 8, versículo 20. Estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da assembleia, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que não nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possui o dom da ubiquidade e podem se achar sobre vários pontos simultaneamente. Basta-lhes para isso um raio do seu pensamento.
Por essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número que o atrai, uma vez que, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras. Ora para isso bastam 2. Mas se essas 2 pessoas oram cada um do seu lado, se bem que se dirijam a Jesus, não há entre eles comunhão de pensamento, se, sobretudo, não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão o pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Olá, meus queridos irmãos, vamos refletir sobre alguns pontos da leitura que o Evangelho nos traz. Primeiramente, mencionando essa passagem de Jesus, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio delas. Aqui nesse momento, meus irmãos, Jesus vem nos ensinar uma lição a respeito de uma reunião que não se dá do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. É uma reunião de pensamentos, é uma comunhão de pensamentos voltados para o bem. E sempre que isso acontecer, sempre que nos reunirmos em intenções positivas, que estão alinhadas aos ensinamentos de Jesus, Ele se fará presente entre nós, ou Ele ou os espíritos puros que o representam. Estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender um pouco mais como os espíritos são capazes de estar presentes em vários pontos simultaneamente, através do seu corpo fluídico ou espiritual, e com uma aparência que possamos reconhecê-lo. A depender do seu grau evolutivo, eles têm maior ou menor poder de irradiação, bastando para isso apenas um raio do seu pensamento. Por essas palavras, meus irmãos, Jesus nos ensina o efeito da união e da fraternidade, pois não é o maior ou menor número de pessoas que atrai a sua presença. Poderíamos estar reunidos 20 ou 30 ou até mais, mas bastam apenas 2 pessoas. No entanto, se cada uma delas ora do seu lado, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas uma comunhão de pensamentos, pois não estão movidas ali pelo sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, se odeiam, se invejam, sentem ciúme entre si, as correntes fluídicas de seus pensamentos vão se repelir, em lugar de se unirem, apenas por um impulso comum da simpatia. E então, nesse caso, elas não estão reunidas em nome de Jesus, porque Jesus é apenas o pretexto. Ele não é o verdadeiro motivo. Então, fiquemos atentos em unir, em conectar o nosso pensamento através de um desejo de benevolência mútua, preocupados uns com os outros, buscando também orar por nós, mas também orar pelos outros. Isso sim vai nos unindo. Temos um poder muito grande de unir os nossos pensamentos, onde quer que estejamos, todos desejando e orando pelo bem comum. Muita paz. Vamos nesse momento, meus irmãos, ao finalizar esse Evangelho de luz, pedir a Deus que fluidifique todas as águas do universo, que as equipes espirituais amigas possam derramar sobre todas as águas as bênçãos de que necessitamos.
Ouvi, Senhor, a prece que nos guia e derramai nas águas sobre a mesa. Dos cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria. Como outrora, na paz de humilde lar, em vinho santo transformaste a água. Transforma estas águas no remédio, que em vosso nome o enfermo há de curar. Permiti com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublime amor possa dessedentar-nos, Senhor, que pela vida passamos, exaustos como peregrinos. Qual destes à mulher samaritana a taça de água pura da fé viva, doai-nos, Senhor, a verdade rediviva que flui dos vossos lábios soberana. Dos cântaros de luz da natureza, ouvi, Senhor, a prece que nos guia. Os fluidos salutares da alegria, derramai nestas águas sobre a mesa. Que o Senhor possa derramar sobre todas as águas do universo as bênçãos que possam promover a nossa cura física e espiritual, mas principalmente que nos impulsione na nossa reforma íntima, que nos impulsione a construir em nós, em nosso coração, a paz que tanto almejamos. Agradecidos estamos, Senhor, que assim seja.